Olá, amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre o PNE 2050 e hoje nós vamos falar sobre os recursos energéticos distribuídos, né? O que são, então, do ponto de vista do PNE. Mas antes, quero deixar um convite para você. E deixe o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. O link está na descrição deste vídeo. E agora vamos, então, para o nosso conteúdo. Então, pessoal, seguindo aqui a nossa sequência, vamos falar agora sobre recursos energéticos distribuídos, onde nós temos alguns tópicos como a eficiência energética, a tecnologia de armazenamento e também a própria geração distribuída, né, que tem um papel importantíssimo, na verdade, né, em relação aos modelos de negócio. Vamos lá, então. Estamos aqui, então, em recursos energéticos distribuídos, né? E aqui ele coloca, ó, recursos energéticos distribuídos, é o chamado RED, são definidos como tecnologias de geração, armazenamento de energia elétrica e redução do consumo. Vamos marcar aqui. Localizado dentro dos limites da área de uma determinada concessionária de distribuição e normalmente junto às unidades consumidoras atrás do medidor, de acordo então com a figura 57, que é essa figurinha aqui, né? Então ele coloca aqui uma sequência, né? Ou seja, nós temos o armazenamento atrás do medidor, a geração distribuída, o carregamento inteligente dos veículos elétricos, resposta da demanda e eficiência energética, né? Então isso é o conjunto, né? Vamos voltando aqui para o texto. Vamos arrumar aqui. Pronto. Então ele diz o seguinte, né? De acordo com a figura 57, podem ser incluídos nesse conceito. Então, geração distribuída, veículos elétricos e estrutura de recarga, armazenamento de energia, resposta da demanda e eficiência energética. Então, por ser um transportador de energia com grande flexibilidade de uso, o hidrogênio energético tende a ser levado em conta nas tecnologias de geração distribuída para edifícios, na indústria e para a recarga de veículos com motorização elétrica, assim como o armazenamento de energia química, seja como gás comprimido, como hidrogênio líquido, na amônia líquida ou em hidretos, podendo ser prontamente transformada em energia elétrica com elevada eficiência energética por meio de pilhas a combustível. Então aqui ele faz uma pequena introdução falando um pouco do hidrogênio. E aqui, seguindo o texto, então, nos últimos anos tem-se observado uma aceleração da inserção do RED. O que significa isso, né? Em outros países, né, que estão mais acima no ranking de liberdade de energia, já existe o RED, né, que são os recursos energéticos distribuídos. No Brasil, existe uma lógica de implementação, ou seja, a primeira coisa é desenvolver um sistema descentralizado de geração. O segundo passo é um armazenamento distribuído. E o terceiro passo, então, são os modelos de negócio, né, que eu posso, então, utilizar dentro deste mercado. Mas, para isso, eu preciso da abertura do mercado livre de energia. Ou seja, eu preciso, então, tirar da distribuidora a questão da contabilização da energia do mercado cativo e, ao mesmo tempo, né, criar mecanismos diferentes para um público que não tem perfil para funcionar no mercado livre de energia convencional que temos hoje. Então, o RED ele tem uma sequência, né, que nós podemos acompanhar. Bom, aqui é interessante no texto, né, que ele coloca, por exemplo, aqui, ó, estas transformações demandarão novas práticas de planejamento da expansão e operação das redes elétricas e da geração de energia. Nesse sentido, a construção de um modelo de mercado incluso e inovador, além da implantação do conceito de redes elétricas inteligentes, lembra que nós falamos, né, dessas redes elétricas então em outros vídeos, né? Passa pela modernização dos aparelhos de medição do setor elétrico. E a substituição de todo o parque irá requerer um grande volume de investimentos e anos, né, para sua conclusão. No entanto, ao mesmo tempo que os REDs impõem desafios, podem haver diversos benefícios associados à sua integração ao sistema, né? Aqui vamos para os principais desafios que são colocados, né? Então, o primeiro seria
o dilema entre maior desagregação versus o custo, né, de transação. Então, por um lado, há um interesse em desagregar cada vez mais as tarifas e preços, de modo a refletir o custo, né, ou melhor, os custos reais do sistema em cada instante e local. Isso aqui é verdade, né? Porque a energia elétrica, o preço dela, na verdade, deveria ser modificado conforme temos oferta e procura. Em alguns países que nós já temos, né, mecanismos mais avançados, o preço ele é dinâmico e ele muda a cada 10 ou 15 minutos, né? Então nós temos uma espécie de leilão por oferta. Por exemplo, no Japão, você tem de um lado as pessoas colocando preços, né, o valor que elas pagariam pela energia, e do outro lado os vendedores colocando o preço que eles venderiam. E conforme os preços vão ficando próximos, né, você vai fechando então as transações. Então esse seria o mais avançado, né, dos mercados, por exemplo, né? Bom, aqui nós temos então, continuando o texto, né, agora por outro lado, né, temos que olhar agora então, por outro lado, devem ser levados em conta os custos computacionais, administrativos e a resposta comportamental dos consumidores aos incentivos, para avaliar em que casos, né, os benefícios de desagregação superam os custos. Serão necessários avanços nas tecnologias de controle, comunicação e medição para permitir uma precificação que reflita melhor custos, né? Bom, aí tem um detalhe, né? Esses mercados já funcionam, né, em outros países, né? O Brasil está mais de 20 anos defasado, né? Existia uma previsão legal, isso lá na Lei 9.074, né, que o mercado deveria abrir em 2003. Né? A lei é dos anos 90, né? Ela dizia que o mercado deveria abrir lá em 2003 e não abriu, né? O mercado então ficou parado, né? Então o Brasil tem aí 20 anos de defasagem, né? Porque, por exemplo, o Japão abriu o mercado livre de energia já no início dos anos 80, né? Em 1980, né? No início dos anos 80 já estava abrindo o mercado livre de energia. Olha quanto tempo se passou, né? Então é óbvio que eles estão muito mais avançados, né? O mercado já amadureceu, né? E o mesmo com outros países, né? Então Espanha, por exemplo, já tem todo o RED implementado, né? Bom, aqui garantir a qualidade das instalações, né? Isso aqui é uma coisa um pouco parece discurso de político, na verdade, né? Porque é aquela coisa de garantir a qualidade, né? Bom, vamos ler rapidamente aqui, ó. As instalações de geração distribuída estão se tornando cada vez mais populares. O número de empresas e profissionais liberais que fornecem tais serviços tem crescido rapidamente. E a maior competição traz o benefício da redução dos preços, né? Mas, em alguns casos, também leva a uma piora na qualidade das instalações. Caso de incêndios, né, destelhamentos e desabamentos já foram relatados com sistemas fotovoltaicos no Brasil. São acidentes que colocam vidas em risco, trazem danos patrimoniais e à imagem do segmento, podendo impactar sua aceitação futura perante a sociedade. E o exemplo dado foi de geração distribuída, mas o desafio é válido para todos os REDs ao se conectarem à rede elétrica, né? Bom, o que eu contesto aqui? Na verdade, veja, você já tem hoje, o mercado ele é regulado e os sistemas só são homologados com a permissão da distribuidora, né? Então, se acontecem esses problemas, o erro está na própria fiscalização que já existe, né? Então, bom, aí fica a minha crítica aqui, né? Ou seja, os fiscalizadores têm que trabalhar um pouco mais, né? Ou seja, né, olhar melhor as obras aí. Bom, então vamos lá. Maior incerteza no planejamento, né? Então, a inserção dos RED, a inserção dos RED adiciona uma fonte adicional de incerteza para o planejamento. E essas incertezas são explicadas pelo dinamismo na evolução dos preços de equipamentos de GD e armazenamento, mas também por se tratar de uma expansão com base em decisões individuais, nem sempre associadas apenas a questões financeiras, né? Ou seja, fatores socioculturais e comportamentais fazem parte do processo decisório e por isso mesmo tornam mais complexas as ferramentas de planejamento,
para lidar com as incertezas nas projeções de avanço dos RED, né? O quarto, disponibilidade de dados com segurança, né? Isso aqui é um conceito um pouco interessante, né? Porque no mercado livre de energia, você já tem o sistema chamado de SMF, né? O Sistema de Medição e Faturamento. Então, você já tem um mecanismo de captura de informação, vamos chamar assim, né? Bastante maduro, né? Poderíamos implementar isso nos REDs também, porém, nós precisamos que os sistemas sejam mais simplificados, porque da forma que é hoje, ele é totalmente concentrado, né, centralizado na Câmara de Comercialização de Energia e não faz sentido uma única instituição acessar todos os medidores de energia do Brasil futuramente, né? Seria um trabalho, assim, talvez impossível, né? E também ficaria, vamos dizer, né, uma espécie de monopólio, né? Talvez no futuro tenhamos, por exemplo, diferentes câmaras de comercialização, né? Ou seja, empresas concorrentes no mesmo mercado, né? Mas, bom, vamos ver como isso vai acontecer, né? Bom, aqui eu vou encerrando a minha leitura, né? Depois falam as recomendações aqui, vocês podem acompanhar no texto, né? Bom, a implementação do RED, ela já está em estudo já faz um bom tempo, né? Se nós entrarmos no site da EPE, nós já temos estudos, né, para a implementação do RED, nós já temos notas técnicas da ANEEL que falam sobre a implementação do RED, já foram feitas consultas públicas e o RED já está em implementação, porque o primeiro passo, lembra, é a implementação da geração descentralizada, né? Então já deu certo com a geração distribuída no Brasil. Logo, o próximo passo é o armazenamento distribuído e é isso que nós vamos falar no próximo vídeo, né? As tecnologias de armazenamento. E antes de encerrar o vídeo, deixo mais uma vez o convite para você para conhecer o nosso curso de Mercado Livre de Energia. O link está na descrição do vídeo, certo, pessoal? Então, um grande abraço e vamos lá.